Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing. No vídeo de hoje falaremos de algo muito importante, continuando a nossa saga de dicas do canal SJ Fishing. Falaremos sobre o que usar e o que trazer para as pescarias aqui no Pantanal, beleza? Então, sem mais delongas, bora comigo! Bom, galera, considerando o fato que aqui em Corumbá existe pelo menos uns 10 sóis para cada cidadão, aqui é muito quente. Então, para que você não tenha nenhum risco de insolação ou mal súbito por causa do calor, é sempre importante usar vestimentas com proteção UV, para que você não tenha nenhuma queimadura na pele, a balaclava para proteger pescoço e rosto também é muito importante. O uso do óculos não é só um capricho. Também aqui a cidade brilha muito, galera. Então é muito importante usar um óculos polarizado, preferencialmente que seja espelhado, que você vai ter um conforto visual e uma proteção para os seus olhos. Também é recomendado um boné. Além de proteção para a cabeça, ele também ajuda a proteger os olhos na hora que você estiver pescando, principalmente na direção do sol, para que esse brilho do sol não atrapalhe na hora de brigar com um dos peixões. Então sempre deixe ajustado o boné de forma que ele fique realmente em cima, né, não evitando deixar ele muito para cima, né, para que ele faça a sua função, que ele deixe aqui protegendo bem os olhos, né, e que você não tenha nenhum desconforto aí na visão na hora das suas pescarias. Também é importante, vou me afastar um pouco, né? Também é importante uma calça que seja leve, evite usar calças de algodão, tá bom, galera? Use uma calça leve e preferencialmente um calçado que seja também leve e que proteja os pés. Se você preferir, assim como eu, gosto muito da opção Crocs ou qualquer uma das variações de fabricantes diferentes, escolha sempre usar uma meia, porque dentro da embarcação ali o sol pode acabar queimando, né, os seus pés e você ter um desconforto aí durante a noite, tá bom? Então, passando da parte de proteção, nós vamos falar agora o que levar para as nossas pescarias, para que a gente possa ter um conforto na hora de brigar com aqueles peixões que existem aqui no nosso Pantanal sul-mato-grossense, ok? Então, bora ver o que levar? Bom, galera, outro ponto também que é muito importante na hora da pescaria, de você pelo menos ter com você, para no caso de algum desconforto, você passar a fazer o uso, eu particularmente eu gosto muito, tendo em vista que todas as vezes que eu vou pescar, eu queimo, né, as costas da mão e ela acaba ficando muito irritada. E eu tenho um desconforto aí por vários dias. Então, eu adquiri para mim esse par de luvas, onde ele deixa, né, parte da mão livre, de forma a você poder manusear iscas, né? Ó, ela fica dessa forma, eu tenho esses 3 dedos que ele fica livre, e aí eu consigo aí, de repente, manusear a isca, e a palma da mão ela é emborrachada. Então, quando você for pegar algum peixe, você tem aí a aderência aí necessária para fazer aí, para manipular esses peixes, beleza? Agora, se tratando dos outros pontos que eu julgo muito importante você sempre lembrar, rio tem mata. Mata acaba tendo muito mosquito que vai fazer você ter um desconforto ao longo da pescaria. Mas o que é uma pescaria se não houver mosquito? Se não houver enrosco? Então, por isso, galera, eu também julgo muito importante a gente cuidar, né, desse ponto e não deixar, independente da marca, né, a gente ter um repelente que vai te auxiliar aí na repulsão, né, dos mosquitos, né, que não vai deixar tantos mosquitos ficarem te perturbando, incomodando aí ao longo da pescaria, tá? E se você, assim como eu, né, é uma pessoa que gosta de registrar bons momentos, que gosta de registrar tudo que ocorre com você, as suas aventuras, as suas pescarias, os seus passeios, é muito importante você lembrar que você vai precisar de bateria
né, que seja para o celular, que seja para a sua câmera fotográfica, que seja para a sua câmera filmadora, né? E isso, uma forma de você manter sempre a carga desses instrumentos, né? Eu até carrego comigo também é as power banks, né? Se você aí não tem uma forma de carregar via solar, né? Você ter aí algumas power banks, né? Eu tenho aqui comigo, são 4 power banks que eu carrego, são modelos diferentes, né? De power banks que eu carrego comigo para que eu não perca aquele momento especial, que eu não perca aquele momento de briga, né, com os peixes, né? E falando, né, do seu instrumento de, de registro, né, que seja máquina fotográfica, que seja celular, que seja câmera, né? Eu também carrego comigo esse bag, né, que ele é um bag que me ajuda muito. Eu coloco tudo aqui dentro e aí ele, ao fechar ele se lacra, né, em contato com a água, não vai deixar a água entrar e molhar os seus pertences. Né? Você pode estar colocando roupa, né, um par de roupa limpa, você pode estar colocando seus documentos, sua carteira, a chave do carro, né, em contato com a água não vai entrar dentro do seu bag e vai proteger os seus recursos, tá? Agora, como vocês sabem, né, o diferente sempre ocorre comigo, né? Eu já me pesquei, né? Eu já tive, né? Por não estar com luva, né? Eu acabei criando bolhas, né? Nos dedos próximo na base dos dedos indicadores. E isso, ao longo da pescaria, incomoda muito, galera. Então, por isso é muito importante. Isso não só na pescaria, mas que vocês usem essa dica como uma dica para a vida inteira. Né? Todas as vezes que vocês forem fazer uma prática esportiva, forem fazer um passeio no meio da mata, qualquer atividade que vocês forem fazer, que saia, né, do centro da cidade, que vá para a mata, que vá para o meio do rio, essa dica, galera, é muitíssimo importante. Né? O meu amigo Hugo Beato, né, um quase irmão que a vida me deu, né, ele me sugeriu isso quando logo eu comecei, mas eu sempre tinha em mente, que é o quê? Um kit de primeiros socorros, galera. Eu julgo isso, o item, para onde que eu vou, né, fica sempre dentro do meu carro, e para onde que eu vou, eu sempre levo comigo. Né? Foi com ele que eu consegui fazer os primeiros socorros, né, de tirar o anzol da minha perna quando quando eu me pesquei lá em Três Marias, vocês devem lembrar, está num vídeo aqui publicado aqui no canal. E esse kit, a pergunta fica, o que é que eu levo dentro do meu kit? Dentro do meu kit, galera, eu tenho alguns recursos aqui que eu julgo importante, tendo em vista que eu mexo com lâmina, eu mexo com anzóis, né, muito afiados, né, muito pontiagudos, né? Então eu tenho ataduras, no caso de eu precisar fazer uma sutura um pouco mais complexa. Lembrando, são intervenções de primeiros socorros, né? A minha obrigação, assim que eu regressar para a terra firme, né, assim que eu regressar para a cidade, que eu procure um médico especializado, que eu procure o hospital para fazer a intervenção necessária para que eu não tenha um dano maior, beleza? Então aqui dentro do meu kit eu tenho, né, soro fisiológico, eu tenho água oxigenada, eu tenho band-aid, eu tenho esparadrapo, né? São recursos, galera, que no caso de uma avaria, de um machucado, eu consiga me atender, consiga fazer os primeiros socorros e não tenha nenhuma lesão um pouco mais grave. Então, por isso, eu recomendo, por exemplo, ó, eu sou alérgico à picada de abelha, e a abelha já está me rondando aqui, né? Então, você tem aí os seus recursos, né? No meu caso, ainda falta, eu vou comprar, inclusive, um antialérgico para mim, né? Tendo em vista que eu estou no Pantanal Sul-Mato-Grossense, e aqui também possui muitas abelhas. Então, para mim não correr o risco de sofrer uma picada e ter um choque anafilático, né? Então é importante ter aqui também. Mas é importante sempre a gente ter recursos, no caso dos primeiros socorros, a gente ter ali os primeiros itens ali para prestar o primeiro socorro, né?
e a gente não ter aí problemas mais graves. Eu já tive, por exemplo, manuseando peixe, né, eu tinha pegado um bagre e o bagre tinha cortado meu dedo, né, e começou a sangrar muito. Através dos recursos que eu tinha dentro do meu kit de primeiros socorros, eu já fiz a limpeza do local, né, dei um ponto falso, né, que é feito com esparadrapo, e logo em seguida eu passei, né, uma gaze, e logo em seguida eu isolei o dedo, né, com esparadrapo. Isso é muito importante para você não ter aí um desconforto ao longo de uma aventura, ao longo de uma diversão, ao longo de um momento de prazer, e aí você ter que parar tudo ali e ter que procurar um socorro médico, né? Lembrando aí, galera, que é muito importante falar que esses são primeiros socorros, né? Eu já tive aí vários treinamentos aí de primeiros socorros, aonde dentro de empresa, fora de empresa, então eu me sinto apto a prestar os primeiros socorros em mim, né? Mas sempre com a consciência que dependendo da gravidade, né, do ferimento, eu vou procurar depois, né, os médicos para que eu tenha um pronto atendimento e que eu tenha aí não tenha aí uma lesão agravada aí por uma irresponsabilidade minha, né? Então, lembrando, são primeiros socorros, pequenos atendimentos que vai me tirar esse desconforto aí da lesão, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu julgo tão importante que no meu carro esse kit sempre fica lá, né? Aqui eu carrego, por exemplo, remédio para dor de cabeça, né? Remédio para enjoo, né? Então, por quê? Eu cuido sempre, né, das datas de validade desses itens, né, para que eu tenha sempre aí remédios e itens, né, que me atendam no momento ali de necessidade, né? Então sempre é bom, importante, né, a gente acompanhar essas datas para que na hora que você mais precisar, você ter o recurso à sua disposição, tá bom? Outro item muito importante, galera, é uma caixa térmica, né? Igual essa aqui, ó. Pode ser pequenininha, não precisa ser tão grande assim. E aí, você ter... O que levar dentro dessa caixa térmica? O que eu recomendo? Galera, bastante água, tá? Água, água, água e água, tá? Para você não desidratar ao longo do dia. Um isotônico, tá? Independente da marca, mas que ele vai fazer você recuperar aí, né, os sais minerais do seu organismo, né, para que você possa não se desidratar ao longo aí da sua aventura, ao longo da pescaria, ao longo da sua aventura na mata, né? Então é sempre importante. Outra coisa também que eu julgo muito importante, galera, isso eu adotei para mim e eu sempre levo, é algum tipo de comida, de lanche. Aqui, por exemplo, eu estou levando a sopa paraguaia, carinhosamente feita pela minha sogra, né, a dona Raimunda, que fez essa sopa paraguaia. E se vocês não sabem o que é sopa paraguaia, pesquise aqui mesmo, nessa mesma plataforma, o que é a sopa paraguaia, tá bom? E aí eu gosto de levar sempre um salgado, alguma coisa, mas salgado. Por quê? Para induzir o seu organismo, né, o sal ele vai te ajudar aí na sua hidratação também. Então eu sempre gosto de levar algum alimento salgado, né, para me ajudar aí na recomposição aí, né, dos sais minerais aí no organismo e que eu não tenha nenhum desconforto aí pós-pescaria, tá bom? E também que eu não fique com fome ao longo da pescaria. Ok, galera? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas de hoje do momento Dica do Canal SJ Fishing. Eu espero que vocês adotem essas dicas, porque em uma pescaria não necessariamente precisa ser no Pantanal, pode ser dentro do Brasil inteiro, mas que você passe por esses momentos, de repente, de muito calor, né, de muito desconforto ao longo da pescaria, que você adote essas dicas e o que você leve para você, para que você tenha aí suas aventuras de uma forma agradável e que você carregue das suas aventuras apenas os momentos bons e agradáveis que você teve nessa sua aventura, beleza? Ó, vocês vão me dar licença agora, que eu vou sair para pescar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing. Então bora lá? Bora pescar, galera!